Meu nome é Sani Wedia, eu tenho 28 anos. Fiz Química Bacharelado aqui na UFES. Continuei na UFES com o mestrado e agora estou finalizando o meu doutorado. O tema do meu trabalho é estudos e aplicações de nanocristais semicondutores de CDTE crescidos em matrizes inorgânicas. É financiado pela CAPES e eu tenho como orientadores a professora doutora Yara de Fátima Jimenez e a professora doutora Eliana Midori Sussushi. Esse trabalho, inicialmente começou na tentativa de se melhorar um trabalho já publicado pelo grupo, que se baseia na seguinte forma: as matrizes inorgânicas que a gente utiliza para fazer os nanocristais semicondutores de CDTE in situ, elas funcionam como peneiras moleculares, que, como o próprio nome já é intuitivo, as peneiras moleculares, ou seja, as matrizes inorgânicas, elas vão servir para a gente conseguir controlar esses nanocristais semicondutores de CDTE, que são bem fáceis em um meio aquoso, por exemplo, de se agregarem. Então, essas peneiras moleculares, essas matrizes inorgânicas, fazem com que esses semicondutores, no caso da gente, o CDTE, eles adquiram um tamanho que seja compatível com as propriedades que a gente quer utilizar desses materiais. A gente utilizou a cachaça artesanal, que é fabricada em algumas regiões aqui do estado, e verificamos que há níveis de cobre na cachaça artesanal. O cobre é um elemento que, por si só, ele já faz parte do organismo, só que em elevadas concentrações propicia a formação de alterações no sistema nervoso central. Então, através disso, a gente conseguiu, com a utilização de uma matriz inorgânica e aí posteriormente a formação do nanocristal, a construção de um sensor eletroquímico que fosse seletivo o suficiente, por exemplo, para a detecção de cobre, que foi o caso da gente. Posteriormente, para concretizar esse trabalho, nós utilizamos a mesma metodologia de síntese, só que agora utilizando outra matriz inorgânica, outra peneira molecular, que possui uma estrutura diferente da anterior. A matriz inorgânica que a gente utilizou primeiramente, ela é como se fosse formada por poros, por vários buraquinhos. E essa outra é formada por lamelas. Então a gente queria, que é uma camada em cima da outra, então a gente queria fazer uma análise da formação do nanocristal de CDTE nesses materiais. E aí a gente conseguiu perceber que a matriz lamelar, que foi no caso que a gente utilizou a hidrotalcita, também propicia a formação de um nanocristal semicondutor que também possui uma elevada estabilidade. Então, nesse final, a gente utilizou esse material dessa segunda etapa para a detecção de ciprofloxacina, que é um antibiótico e ele é uma fluoroquinona que, em elevadas concentrações, em ambientes, por exemplo, porque muitas das vezes esses antibióticos ele é eliminado pela urina, vamos supor. E aí faz com que, através de todo o processo de esgoto da cidade, ele percorra e vá até os rios, fazendo com que esse material, que essa molécula permaneça nesse meio. Então, a gente conseguiu, através desses sensores que a gente construiu com a síntese da matriz inorgânica, junto com a síntese do nanocristal semicondutor, a detecção dessa fluoroquinona, que em elevadas concentrações também ataca o sistema nervoso central humano. E aí a gente conseguiu detectá-lo de forma direta, sem nenhuma necessidade de transformação da substância. Então, o que é que agrega para a sociedade? A construção desses sensores eletroquímicos propicia, por exemplo, o uso desses sensores, dessa construção desses sensores, para uma triagem extremamente rápida, que pode ser levada para qualquer ambiente, até mesmo
Por exemplo, se a gente quiser analisar uma água de um lago, de um rio, a gente consegue levar esse equipamento de forma bem simples, de fácil manuseio, para a detecção de determinado analítico que se queira analisar.